7 fatos sobre Sekhmet, a deusa da guerra do Antigo Egito. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre 7 fatos sobre Sekhmet, a deusa da guerra do Antigo Egito. Sekhmet era a antiga deusa egípcia da guerra e da cura. Ela também era a divindade padroeira dos médicos e curandeiros, e ao mesmo tempo podia espalhar doenças e curá-las. Igualmente temida e adorada, a leoa Sekhmet foi sem dúvida uma das deusas mais proeminentes do panteão egípcio. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em sua personagem, os mitos sobre ela e explicar por que os egípcios a chamavam de sanguinária. Primeiro, quem foi a deusa egípcia Sekhmet? O panteão egípcio possuía um grande número de deusas poderosas. A mais conhecida é, claro, Ísis, a grande feiticeira e mãe de todos os deuses. Mas Hathor, a deusa do amor e da música, teve muitos seguidores nos tempos antigos. Ela assumiu várias formas diferentes, a maioria delas muito saudáveis e protetora do povo do Egito. Mas sempre que Hathor estava com raiva, ela assumia a forma de Sekhmet, a sanguinária, uma leoa assustadora que se alimentava do sangue e do medo de seus inimigos. Na arte egípcia, ela era retratada como uma mulher com cabeça de leoa e às vezes sua pele era pintada de verde, assim como Osíris. Ela carregava um Ankh-Sinal na mão esquerda e uma flor de lótus de haste longa na mão direita. Sua cabeça era coroada por um grande disco solar, relacionando-a com o deus Sol, Ra, e Uraeus, a serpente associada à realeza egípcia. O nome de Sekhmet vem do adjetivo Sekhem, que significa poderoso, enquanto a terminação T é um sufixo para nomes femininos. De seus muitos epítetos, todos eram igualmente aterrorizantes. Ela é às vezes referida em textos egípcios como ela antes de quem o mal treme, a senhora do pavor, a Mauler ou a Senhora da Matança. Embora ela tenha nascido como um aspecto de Hathor, com o tempo ambas as deusas evoluíram para as divindades completamente separadas, principalmente porque seus personagens eram muito diferentes um do outro. Durante o Império do Meio, Sekhmet tornou-se associada a Bastet, a deusa dos gatos, e absorveu os atributos e a identidade de Mut, a deusa da criação. Segundo, origens e domínio de Sekhmet. As origens de Sekhmet não são claras, mas ela parece ter nascido na área do Delta, onde os leões raramente eram vistos e, portanto, eram considerados animais misteriosos e mágicos. Segundo a teologia menfita, importante texto gravado na famosa pedra Shabaka, a leoa Sekhmet era esposa de Ptah, deus patrono dos artesãos, e mãe do deus Lotus, Nefertum. Ela também era primogênita do deus Sol Ra durante o Novo Império. Ra, Sekhmet e Nefertum ficaram conhecidos como a Trindade Menfita. Eles eram adorados como um grupo durante os tempos das histórias egípcias, quando Mênfis era a capital do Egito, especialmente nas 18ª a 19ª dinastia, até o reinado de Sete I. Ela também era reverenciada como a Senhora de Asheru, no templo Mut, em Karnak. O seu culto era forte nas regiões de Luxor, Mênfis, Letópolis e todo o Delta. Em alguns templos de lá foi oferecido a ela o sangue de animais recentemente sacrificados, a fim de aplacar sua raiva. Sua raiva era contida, ela dava aos seus adoradores o controle sobre seus inimigos e o vigor e a força para superar a fraqueza e a doença.
Os sacerdotes realizavam rituais diante de uma estátua diferente dessa deusa egípcia todos os dias para apaziguar sua raiva considerável. Esta é a razão pela qual tantas imagens diferentes de Sekhmet sobreviveram até os nossos dias. No templo de Amenhotep III foram encontradas cerca de 700 estátuas de Sekhmet. Em Leontópolis, a cidade do leão em grego, algumas fontes informam que haviam leões domesticados e leoas mantidas em cativeiro como imagens vivas de Sekhmet. Terceiro, Sekhmet, o sanguinário. Sekhmet era conhecido por gostar do sabor de sangue. Todos os anos, na festa de Hathor e Sekhmet, os egípcios comemoravam a salvação da humanidade bebendo grande quantidade de cerveja manchada com suco de romã. Os registros sobreviventes de tais festas falavam sobre como eles faziam isso para adorar a Senhora da Tumba, a graciosa destruidora da rebelião, poderosa com encantamentos. Durante as celebrações, uma estátua de Sekhmet estava vestida de vermelho, voltada para o oeste, enquanto uma de Bastet estava vestida de verde e voltada para o leste. Bastet era considerada a contraparte ou gêmea de Sekhmet, e durante o festival eles incorporavam a dualidade, que era um conceito importante na mitologia egípcia. Sekhmet representava o Alto Egito, enquanto Bastet representava o Baixo Egito. Bastet era a deusa mansa e boa, enquanto Sekhmet era o sanguinário, a divindade caótica e perigosa da guerra e do amor. Tal mal reputação foi concedida a esta deusa egípcia devido a um mito em que ela ameaçou acabar com a humanidade. A única coisa que a impedia de acabar com a humanidade era se embriagar com a cerveja tingida de vermelho como sangue. Assim, durante seu festival anual, realizado no início do ano, os egípcios dançavam, tocavam música e se embriagavam na tentativa de acalmar a ira da deusa. Esse ritual também tinha outro significado, que era evitar a inundação excessiva do Nilo, todos os anos carregando lodo rio acima. Quarto, a deusa da guerra. Com a sua reputação violenta e cruel, era lógico que ela se associasse a atividades de guerra. Sekhmet foi adotada por muitos faraós egípcios como padroeira militar, pois diziam que ela soltava fogo contra os inimigos do Egito. Estandartes e bandeiras marchariam para a batalha com representações de Sekhmet, simbolizando o poder do faraó na batalha. Em uma estátua erguida no templo de Mut, Karnak, ela é referida como a batedora dos núbios. Durante as campanhas militares, os ventos quentes do deserto eram considerados o sopro de Sekhmet, e após cada batalha, celebrações eram realizadas em homenagem a Sekhmet, para que ela pudesse ser apaziguada e não continuar com sua destruição. O poderoso faraó Ramsés II orgulhosamente usava a imagem de Sekhmet como um símbolo de poder guerreiro. Nos frisos da Batalha de Kadesh, em Karnak, Sekhmet é retratada cavalgando o cavalo de Ramsés, queimando os corpos de seus inimigos com suas chamas. Quinto, se ela não estava feliz, ela espalhava doenças. No livro egípcio dos mortos, há várias menções de Sekhmet como uma força construtiva e destrutiva, mas mesmo em sua faceta destrutiva, ela é acima de tudo a guardiã do equilíbrio cósmico ou Ma'at. No entanto, às vezes ela se esforçou demais para manter o equilíbrio entre a vida e a morte, recorrendo a práticas extremas para controlar a população.
As pragas no Antigo Egito eram frequentemente chamadas de mensageiros ou matadores de Sekhmet, pois deveriam seguir seus comandos. Uma passagem interessante de A História de Sinui disse que o medo do rei invadiu terras estrangeiras como Sekhmet em tempos de pestilência. Isso porque ela era conhecida como a Senhora da Pestilência e a Dama de Vermelho, fazendo alusão não só ao sangue, mas à terra vermelha do deserto. Deixar Sekhmet com raiva era conhecido por trazer pragas e doenças para aqueles que ousavam provocá-la. Sexto, a destruição da humanidade. Na mitologia egípcia, há um conto longo e interessante no qual a história de Sekhmet é contada. É conhecido como a destruição da humanidade e aparece apenas no início de um mito mais longo chamado Livro da Vaca Celestial. Claro, a vaca celestial é a deusa egípcia Hathor. Esta história está escrita em um papiro funerário no Novo Reino, de 1539 a 1292 a.C. E o conto que ela conta é extraordinário. No início dos tempos, conta a história, quando os deuses viviam entre os homens, uma rebelião visava derrubar Ra, rei dos deuses. Apesar de ser um deus, Ra envelheceu e ficou mais fraco a cada dia, até que os humanos decidiram que ele não era adequado para governá-los. Antes dessa insurreição, Ra estava pronto para desistir do trono e retornar ao Nun, o oceano primordial, mas agora ele estava com raiva da humanidade e ficou com um de seus olhos que se transformou em Sekhmet. Ele então ordenou que o olho golpeasse os homens sediciosos com um calor próximo ao do sol. O deserto foi tingido de vermelho com o sangue humano, enquanto o olho perseguia os traidores e os matavam um a um. Não parou até que as areias estivessem cobertas de corpos. Então, temporariamente saciado, Sekhmet voltou triunfantemente para seu pai. Sekhmet continuou a matar todos os homens e mulheres à vista nos dias seguintes, mas a certa altura Ra considerou que já havia sido punição suficiente e decidiu poupar o resto da humanidade. O problema agora residia em como impedir Sekhmet de cumprir sua tarefa. Ra ordenou que seu olho Sekhmet parasse a matança, sem sucesso, pois seu olho provou carne humana e ela gostou. Ela decidiu matar de novo. A única maneira de impedir Sekhmet de matar era embriagá-la com cerveja, sua bebida favorita. Ra trouxe um pigmento vermelho do deserto e a transformou em um pó fino, que misturou com a cerveja. Ele então fez 7.000 potes de cervejas vermelhas e os derramou no Nilo. Quando Sekhmet viu o líquido vermelho, ela pensou que era sangue, então bebeu avidamente até ficar muito bêbada e adormecer. Quando a deusa egípcia finalmente acordou, ela havia esquecido seu propósito de matar todos os seres humanos e se sentia saciada. Ela então voltou para seu pai Ra, que a recebeu de volta e a recompensou por seus serviços. Sétimo, Sekhmet, a deusa egípcia da cura. Até agora enfatizamos a maioria das qualidades destrutivas de Sekhmet, mas ela era como a maioria dos deuses e deusas egípcios, muito ambígua. Ela era capaz de crueldades inimagináveis, tinha poder suficiente para destruir a humanidade e também tinha um lado bom. Como vimos, essa deusa egípcia estava intimamente associada à realeza. Em algumas fontes escritas no Reino Antigo, ela foi descrita como a mãe de uma obscura divindade leonina chamada Maás. Maás era um patrono e protetor do faraó.
Nos textos da pirâmide, um corpus de escrita antiga muito difícil de interpretar, é dito que o próprio faraó foi concebido por Sekhemete. Isso, por sua vez, é confirmado por várias representações de Sekhemete amamentando diferentes faraós, como Nilserra, quinta dinastia, mas também reis muito tardios, como Taargo, no Templo de Sete I, um dos melhores exemplos da arquitetura do novo império. Há relevos representando o faraó sendo amamentado por Hathor, onde vemos uma inscrição hieroglífica que diz Hathor, amante da mansão de Sekhemete. Um dos epítetos de Sekhemete era o de Senhora da Vida. Por ser capaz de espalhar doenças, ela também tinha o antídoto para elas. Suas virtudes curativas eram tão apreciadas e respeitadas que Amenhotep III mandou fazer centenas de estátuas de Sekhemete para colocar em seu templo funerário na Cisjordânia, perto de Tebas. Eles deveriam proteger o faraó na vida após a morte, caso ele precisasse de algum remédio ou cura. Curandeiros e médicos egípcios também valorizavam a proteção de Sekhemete, especialmente aqueles que cuidavam do rei. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos sobre Sekhemete? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!